Voltando ao passado, lá atrás, quando você saiu, chegou no Guarani, você jogava de zagueiro, volante, lateral. Quem é que firmou você na zaga? Como é que foi essa passagem para a posição? É uma loucura, né? Quando eu fui para o Guarani, eu joguei. Uma das últimas partidas que eu fiz no União Mabarense foi de volante. Um volante só, né? Então eu só não jogava na minha posição de zagueiro que eu escolhi, eu sempre fui quarto zagueiro. Depois aprendi a jogar de central, zagueiro central pelo lado direito, lógico, e jogava nas duas laterais também. Então fiz muitos jogos no União Mabarense como lateral direito. Para mim, o overlap era assim, fichinha, fazia toda hora, né? Garoto, magrinho. Veloz. Não tinha nada que impedia, né? Tocava e passava, fazia as coberturas e fazia ultrapassagem mais pelo lado, nem tanto pela parte do meio, diagonal, né? Depois a gente vai aprendendo, pegando os macetes. E aí, quando eu fui para o Guarani, eu estava jogando de volante. Foi quando o treinador Zé Duarte falou assim, ele foi para ver um ponto esquerda, tá? Falei, não, quero esse menino aí, volante aí, deixar ele fazer uns testes lá comigo no Guarani. E eu fui para o Guarani, lógico, contratado como zagueiro, e estreiei como lateral direito no Guarani. Incrível, né? E o que você queria? O que você gostava nessa época de posição? De posição, a quarta zaga. Você sempre gostou? Sempre gostei de ser zagueiro. Hoje, se pudesse escolher, eu seria atacante de área. Por quê? Muito melhor jogar, pô. Atacante de área ou goleiro. Seriam as duas posições que eu jogo. Goleiro? Sim, fácil. Fácil. A gente vai polemizar o assunto. Não, mas... Vamos desenvolver. Porque goleiro, assim... Um faz gol, o outro evita. Evita sim, né? Mas quando não evita é o quê? Um herói, mas quando falha também... Mas quando é que ele falha? Ele falha quando você vê. E quando ele falha e você não vê? Eles não gostam muito que a gente fale isso, né? Como é que falha e a gente não vê? Vocês não enxergam, pô. Eu enxergo. Ele falha quando ele erra a mudança da passada, quando ele não fecha o ângulo, quando a bola, o jogo aéreo, ele faz todo o movimento de sair para interceptar o jogo aéreo e volta para a área, volta para o gol. Aí o zagueiro espera ele, pô, você fez o movimento para sair, não vai sair mais? Aí toma um gol. Quando ele vai defender, ele cai para trás. Tem muitos tipos de falhas que vocês... Vou falar vocês assim, que é da imprensa. O torcedor também. Não percebe, tá? Agora, eles também não falam que falharam, né? Várias exceções, né? E quando você pergunta para um outro goleiro, pô, seu colega falhou? Ele, não falhou, tá? Não falhou, né? E atacante é maravilha, né? Eu até costumo brincar, minha esposa que nem gosta dessa brincadeira. Fala, atacante, ele ganha mais dinheiro e casa com mulher bonita, né? Eu falei, eu dei sorte, pô. Minha esposa é bonita, mas eu não ganhei dinheiro, não, como atacante. Tem outra coisa, né? O atacante, se ele falhar, não acontece nada. Mas o zagueiro, se falhar, o goleiro, se falhar, você toma um gol e perde o jogo, né? O zagueiro, quando ele falha, é lógico que normalmente ele não precisa nem falhar para ser culpado. Cansei de ser culpado e nem estar jogando, nem estava na jogada. Uhum. Aí o cara vai, não, a zaga bateu a cabeça. Eu nem estava na jogada. E quando você fala zaga, você fala dos dois zagueiros, né? Um dia um repórter falou isso, um jogo, acho que lá em Belém, não sei o quê. O Gotardo, a zaga tá batendo a cabeça. Eu falei, que expressão é essa que você está falando, bater a cabeça? Aqui não tem ninguém batendo a cabeça, não. Sabe? Tadinha ficou assustada, né? Porque não é normal você devolver uma pergunta dessa forma, né? Porque é uma colocação que me incomoda muito, né? É muito simples você falar isso aí. E acaba prejudicando a imagem dos zagueiros. Aí o zagueiro, assim, ele tem lá uma função. Às vezes ele comete falhas. Por exemplo, tem um zagueiro aqui no Rio, normalmente ele está sempre perto do gol. As falhas estão acontecendo, ele está próximo da jogada, né? Eu falei, ele está muito azarado, esse zagueiro, sabe? Ele tem que se posicionar melhor. E isso ajuda bastante. Tem zagueiro que se posiciona bem no jogo aéreo frontal, mas quando o jogo aéreo começa a ser lateralizado, né, ele já tem dificuldade. É incrível, mas tem isso aí. Mas a imprensa não percebe isso daí. E normalmente tem tomado gol isso aí, esses zagueiros, né? Várias vezes. É recorrente, tá? Não é muito, não, tá? Mas alguns gols eu já vi. Então tem muitas situações. Isso é o quê? Falha no treinamento, na base? Por que acontece isso? Falta de orientação, né? E isso está acentuando cada vez mais.
Nossa base das últimas 3 gerações, elas estão chegando lá no principal com muita deficiência, muito aquém, e não consegue corrigir. Aí é difícil. Se quem está ensinando não tem como corrigir, não sabe, o atleta não vai conseguir evoluir. Aí entrega para o treinador principal um atleta com 50% de acertos, erro de colocação, erro de antecipação, erro de jogo aéreo, como dividir uma bola no corpo a corpo, muitos erros assim. Fundamentos, né? Fundamentos, né? Mas a colocação, o posicionamento, ele anula bastante, diminui bastante a margem de erro do zagueiro. Então hoje mudou muito. É muito zonal, é muito posicional, quase não tem aquela caça mais. Raramente. Esses dias eu vi um time inglês fazendo uma marcação, não caça de homem a homem, quando se fazia Gentili no Zico, né, por exemplo, né? É Gentili, né? O volante italiano. Mas assim, que é um zonão, mas que tem assim, uma leve pressão no atacante. Quando ele se dispõe a sair para o jogo, ele sofre uma pressão do zagueiro, do defensor. Isso é raro acontecer, então fica muito aquilo. Eu vi um gol, acho que essa semana, acho que foi o Grêmio que tomou um gol, o Reinaldo quis perder uma bola lá atrás, né? Entendeu? Aí ele perdeu a bola, foi displicência da parte dele. Aí o atacante recuperou, levou ali para o fundo, ele driblou o Reinaldo, e entrou na área e finalizou no canto direito do goleiro. Eu falei, mas o Reinaldo tá jogando sozinho? Cadê os outros jogadores? Ué, fiquei com pena dele. Ele errou, tudo bem, mas dá para corrigir a falha do companheiro. Ele pegou, ajoelhou assim, ou sentou no chão, botou a mão na cabeça, né? Ele viu que ele errou. Todo mundo viu, mas dava para corrigir a falha dele.